Boa noite, boa noite. Fala lá, tudo jóia? Hoje com um pouquinho de atraso aí, né? Tivemos alguns incidentes, alguns probleminhas, mas está tudo resolvido. Hoje que vai ser uma mentoria ao vivo com a Thaís Suemi, que é proprietária da Blinda, um estúdio de cílios. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão financeira para o segmento de beleza. Então, quem tem um salão, quem tem um estúdio, quem tem um estúdio, quem tem uma barbearia, enfim, fica ligado porque a gente vai falar de gestão financeira para o nicho de beleza. Aliás, né, a mentoria é algo que eu começo a fazer com um pouquinho mais de. Eu gosto de fazer mentorias, esse tipo de mentorias é algo que eu gosto de fazer, e eu vou também acabar liberando um pouquinho mais de acessos aí para quem tem vontade de fazer uma mentoria, quer participar de uma mentoria comigo. Eu vou acabar deixando aí numa caixinha de pergunta algumas vezes aí para vocês poderem fazer o pedido, tá? A Su já chegou, deixa eu liberar aqui para ela. Eu sempre me perco nisso aqui, né? Eu sempre me perco, incrível isso. Vamos lá. Cheguei. Dona Suene, Estou aqui, né? tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo Nossa, que certo. confusão hoje, meu Deus do céu. Quase que eu não acordei. Normal, né? Que normal, pô, mora em São Paulo, aquele caos aí. E logo agora, Já não basta a loucura do dia a dia, né? Ainda tem trânsito, um monte de coisa aí. esse rodízio que vai, muda, o horário cada hora é uma coisa. Me perdi hoje. Eu nunca sei também, cara. Nossa, tá aí algo que eu tô totalmente perdido. Aliás, eu vendi meu carro há algum tempo já, então é uma preocupação que eu já não tenho é o diesel, esse tipo de coisa. Mas realmente é punk. Nossa, muita coisa, muita coisa. Show, show, Su. Ainda bem que deu certo. Aí você conseguiu dar jeito aí, mas é legal. Acho que vai ser bem interessante, né? Principalmente para quem tem algum negócio no segmento de beleza, né? Estúdio, seja um estúdio de cílios, ou então um salão, barbearia, enfim. É um nicho muito legal, que eu já trabalhei bastante, né? Você sabe, Aham. acabei trabalhando já com bastante empresas desse segmento, então eu gosto muito. E é um segmento com bastante potencial, né? E a gente sabe também um pouquinho como é normalmente a gestão dessas empresas, que acabam não aproveitando como podem esse potencial. E aí surgiu a ideia de fazer a mentoria contigo, então legal aí que deu certo. Su, então, para quem não te conhece, se apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho da sua história, quem é você, o que você faz, qual é a sua empresa. Bom, a minha empresa é a Blink Cílios, né? A Blink Cílios, olha eu. Blink da Company. É... Ó, a história é bem enrolada. Então, Blink Cílios era o nome antigo da minha empresa. E é uma empresa especializada em cílios, né? A gente passou por várias coisas aí, antes mesmo da pandemia chegar. Então, é uma empresa que já vem lutando desde lá de trás. Como o Will falou, o segmento da beleza ele é ótimo, ele é maravilhoso. Eu não troco por nada, tá? Porém, eu acho que uma coisa em comum que todas nós que estamos na área da beleza temos é que a gente não sabe nada de gestão financeira. A gente só quer ganhar cliente e, tipo, começa desse jeito. E quando a gente vai ver, a empresa cresceu e aí todas as contas se enrolaram e tudo mais. Então, eu acho que eu vejo que é muito comum, né? Aconteceu comigo, né? No momento que as coisas começaram a crescer, eu achei que era hora de expandir, então eu abri várias unidades da minha empresa, né? E foi um desafio muito grande, porque é isso, né? A gente estava tão focado no crescimento que eu não consegui estruturar bem a base para conseguir manter esse tamanho de empresa que eu criei, né? E aí acabou que eu vendi as duas unidades que eu tinha aberto a mais e fiquei com a minha sede, né? É, Hoje eu sou mãe, além de empresária, o que torna as coisas mais desafiadoras também, né? Porque empresário é aquele negócio, né? Você não tem
Não é que nem quando você trabalha fixo, que você tem um horário para entrar, um horário para sair, você tem, né, tudo certinho que você tem que fazer. O empresário, ele vive o dia como, né, todo dia um dia Vida novo. boa, né? Empresário tem a vida boa. Maravilhosa, linda, bem tranquila, assim, né? Eu falo isso assim, mas eu não troco por nada. Eu não romantizo o empreendedorismo, mas Eu eu sou também muito não. feliz com a minha escolha, assim, sabe? Mas é desafiador. E são dois trabalhos integrais, né, que você tem, né? Mãe e empresária. Depois você pode contar um pouquinho também de como está sendo a experiência aí. Que você Pra mim, tem esses dois papéis integrais aí para fazer. Como é que faz com o seu dia aumentou? Tem 36 horas ou você está dando um jeito aí? cara, olha, eu vou falar que, assim, eu acordo e quando eu pisco, acabou o dia. Assim, simples assim. Não sei o que aconteceu. Minhas horas, ó, sumiram. Se eu achava que eu tinha poucas horas antes, só sendo empresária, empresária e mãe agora piorou. Agora sim o negócio foi de vez. Ô Su, você falou, né, você tocou num ponto interessante, que você comentou que você sentiu que era o momento de crescer, muito porque você via a demanda chegando, né? Você vê as Exato. pessoas querendo o produto, você fala, putz, eu tenho que atender quem eu posso, quem eu puder atender, ótimo, vou ganhar dinheiro, vou começar vou ficar rico em breve, pronto, achei a mina, né? Achei o caminho. E é muito normal. Isso, o segmento da beleza tem muito essa característica de ter a demanda, como a gente falou, é um segmento com muito potencial, tem mercado, tem demanda, costuma-se ter uma rentabilidade, né? Uma margem de lucro boa sobre o serviço prestado, porque se vende valor, se vende autoestima, é uma coisa menos tangível, quando você trabalha com algo menos tangível, por exemplo, uma coisa é você vender um sabonete, outra coisa é você vender um spa, né, um tratamento de spa. Então você consegue trabalhar com a sua lucratividade, consegue mostrar o seu valor, o seu diferencial de uma forma melhor. E é isso. É normal, né? As empresárias começam, os empresários também que têm seu negócio de beleza, começam a ver aquela demanda, falam, nossa, achei o caminho, eu vou ficar rico, vou expandir, né? Vou expandir. E aí o que acontece? Se você não tem aquela base, né? Quando a gente fala de base, para ficar claro, né? Eu estou falando de processos dentro da sua empresa bem estabelecidos. Eu estou falando de gestão financeira, né? Uma gestão financeira controlada, né? E aí entra estoque, entra dinheiro, entra receita, entra faturamento, entra inadimplência que acontece, entra uma série de questões e também essa parte de pessoas bem estruturadas, né? Um organograma bem montadinho, né? Aquele, assim, quem obedece quem na hierarquia, quem manda, né? Enfim, ter isso aí bem montadinho para de fato conseguir formatar. Você tem que fazer a tua empresa padrão e aí você consegue criar, replicar o seu negócio. Se você não tiver isso, né, bem estabelecido, é normal que você aumenta, na verdade, mais o seu trabalho do que a tua renda, né? Pergunta se Porque eu tinha. Pergunta se eu tinha tudo isso. como Obviamente é que que não. era? Eu Como é tinha. que era antes? Fala um pouquinho então, como é que era antes, assim, o que você. Vai, um mês antes de você começar a abrir sua segunda unidade, como é que era a tua empresa? Como é que você se sentia? Cara, assim, olha, o problema não era só a empresa de cílios. Eu dei uma bela de uma resumida aqui, mas as pessoas sempre. Eu comecei muito nova, né? Quando eu abri minha empresa, eu tinha 21, 22 anos mais ou menos. Eu era bem nova, né? E eu sou muito intensa. Então, quando eu faço negócio, é assim, ó, atropelando tudo, né? Então, eu abri minha empresa. Uns 3 meses depois, eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinha. Então, foi assim, né? Tudo atropelando. E as pessoas me perguntam muito, como é que você começou, né? De onde veio e tudo mais. Como que você conseguiu? Porque eu vejo que muita gente quer empreender, porque empreender tá na moda agora, né? Só que tem Ah, medo, sim. né? E uma coisa que eu não tinha experiência nenhuma, com nada, mas eu não tinha medo. Então aquele negócio de, como é que eu faço para começar? Começa. Parece muito simples, mas é realmente isso, né? Foi o que eu fiz. Então eu não tinha medo, né? Não, eu não fiz nada do que é tradicional se fazer. Então você vai abrir uma empresa, você faz um plano de negócios. Eu nunca fiz um plano de negócio, né? Eu tinha sempre as ideias na minha cabeça, eu apostava e eu ia. Eu pegava tudo que eu tinha, assim, a minha energia e colocava. Então, quando é o que você falou, né? A gente começa a ver demanda. Eu tinha muita procura de clientes de outras regiões.
que começou a ficar... Não é que começou a ficar longe. O que acontece na minha área? Quando eu comecei, quase não tinha profissionais. Então, as clientes, elas atravessavam a cidade para fazer cílios e estava tudo bem. A partir do momento que começou a crescer esse segmento, as clientes, elas começaram a se dispersar um pouco e começou a querer um pouco mais, ser mais cômodo para elas, né? Então, elas começaram a ver preço, coisa que não via antes. Elas começaram a ver localização, coisa que não via antes, né? Aumentou a competitividade, né? Exato. E assim, eu particularmente, eu acho que isso é ótimo para o mercado, porque obriga, né, Gente, ó, depois que eu fiquei grávida, eu esqueço totalmente as palavras. A concorrência. Quando a concorrência ela chega, a gente tem duas opções. Ou fugir dela ou competir com ela, né? E melhorar o nosso mercado. Então, É o que isso que eu aí. fiz naquele momento? Eu falei, bom, para eu não perder a minha cliente para o meu vizinho, por questão de localização, preço eu nunca baixei, tá? Preço eu nunca baixei. Mas localização, o que que eu fiz? Vou abrir em todos os cantos de São Paulo. Vou me espalhar na cidade. Vou me espalhar na cidade, exato. Então, assim, eu não pensei em mais nada a não ser nisso, né? Então, isso tudo que você falou. Fazia sentido, né? Como negócio, né? Como negócio, pô, não tem como dar errado, né? Eu tenho a demanda aqui, se eu conseguir atender outros lugares, vou ter ali uma demanda, né, regional aqui daquele lugar, né? Fazia sentido, até tinha uma lógica, né? Na nossa cabeça, tudo tem lógica, assim, né? E eu tinha, é o que eu falei, eu tinha energia, eu não tinha medo de pegar tudo que eu tinha e arriscar. E aí, por exemplo, primeiro eu abri na Zona Sul, hoje a minha empresa fica na Moca, né, na Zona Leste. Então, eu abri na Zona Sul de São Paulo, porque é onde eu tinha mais procura, eu tinha mais cliente, né, e eu fui para lá. E lá, eu comecei pequeno, né, então eu comecei assim, eu alugava uma sala dentro de uma clínica de dermatologia, depois eu mudei para dentro de uma perfumaria, e eu fui tentando algumas coisas antes de alugar um espaço próprio, uma sala comercial, né. Aí depois eu fui para lá e poucos meses depois, e essa é a loucura, né, talvez até teria dado certo se eu não tivesse feito tão atropelando assim, né, mas Uhum. questão de 3, 4 meses depois, eu já abri a terceira unidade em Santana, na Zona Norte. Só que, ao mesmo tempo em que eu abri a terceira unidade, eu abri uma cafeteria. Ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu fiz duas obras ao mesmo tempo, eu abri dois negócios ao mesmo tempo, sendo que eu já tinha dois rodando. Entende? Então, é isso que você falou. Esse planejamento todo, eu não tinha em lugar nenhum. E eu fiz tudo de uma vez, né? Então, Tinha vontade, né? Tinha aquele desejo, energia, mas faltava organização e planejamento, né? e assim, eu vou te falar que as minhas duas empresas de cílios, elas faturavam muito bem, né? Só que, qual que é o problema de você não planejar? Em Moema, né, na Zona Sul, no primeiro mês de empresa, eu fiquei um pouquinho no prejuízo. Mas assim, pouca coisa, né? Já no segundo mês, eu bati 0 a 0 e no terceiro mês eu comecei a ter lucro. Então assim, pô, que empresa que consegue isso, né? Em Santana, Espetacular. a mesma coisa. Lógico, eu não estou considerando investimento feito. Estou falando assim, custo mensal, tá? Então, bateu no 0 a 0 Uhum. essas O coisas. ponto de equilíbrio ali no custo, né? Exato. Então, assim, em Santana, desde o primeiro mês, foi sempre 0 a 0, né? Então, assim, eu tava tranquila. O que acontecia é que quando começou a me trazer lucro, ele não era suficiente pela energia que eu gastava de ter tantos lugares ao mesmo tempo. Então, Uhum. o trabalho ele aumentou absurdamente, o meu estresse aumentou absurdamente, sendo que o meu lucro foi pouco em comparação Uhum. ao de trabalho. Se eu tivesse pegado toda essa energia e me dedicado somente à minha matriz, que era a Moca, eu teria faturado muito mais com muito menos trabalho, né? Então, foi aí que eu entendi que não fazia o menor sentido o que eu estava fazendo, né? Uhum. E aí eu acabei repassando. Ah, o café realmente foi totalmente errado, assim, não era a minha área. Uhum. Eu realmente fui pela energia, pela vontade de fazer alguma coisa. E ali foi má gestão do começo ao fim. Acho que eu fiquei 6 meses só com o café e esse sim me trouxe prejuízo.
Assim, essa questão, né? Até antes da gente entrar nas perguntas aqui, mas essa questão de você, assim, você tinha energia, né? Mas você acaba, quando você dispersa energia, às vezes aquele negócio que estava bom, ele não fica tão bom quanto ele estava antes, porque você não preparou aquilo para continuar sem você. Então, como é que você se vira, né? Tendo que já gerir uma empresa que já tinha uma demanda, já tinha um volume de trabalho grande, você abre outra, aí você tem que gerir aquela que você tinha, mais a nova. Aí você abre outra, tem que gerir a nova, mais as duas. Como, assim, e tudo, né, Su, se você não tem esse processo, né, esse organograma, tudo isso padronizado, você é o centro de tudo, né? Todo mundo vai recorrer a você. E uma hora a energia vai acabando, né? E às vezes não foi o seu caso, né? Você conseguiu ainda reverter e voltar para o teu negócio inicial ali. Mas às vezes isso é suficiente para quebrar o negócio como um todo. Imagina que você dissipou a sua energia, né? Você acabou jogando sua energia para outros negócios que não deram certo e o negócio que estava bom ele acaba também porque você tirou o olho dali e não estava no timing para fazer aquilo, né? É, uma, Isso é um ponto interessante. uma das perguntas que eu quero te fazer hoje, que eu separei, né, já que eu ganhei essa mentoria, já vou aproveitar de uma vez aqui e perguntar. Manda. É justamente sobre isso, né? Eu sou um pouquinho controladora, sabe? Eu acho que isso é uma característica muito comum de pessoas que abrem empresas. Eu acho que, assim, é uma das maiores dificuldades é confiar nas pessoas. Confiar no sentido de que elas vão fazer da mesma forma que você faria, né? Então, eu abri todos esses negócios sem ter gerente. E como que eu faço para calcular o preço de uma gerente? Qual que seria o melhor momento para a empresa financeiramente? Porque eu não sei, assim, gerente eu nunca tive, nunca fui, né? Então, mas eu acredito que é uma pessoa que tem que ter um pouco mais de salário, um pouco mais de conhecimento. Não sei se seria melhor. Sim. É um cargo de confiança. Exato, então assim, financeiramente eu nunca cheguei num preço, tipo, ó, eu acho que isso é justo, sabe? Pela quantidade de trabalho que ela vai ter, responsabilidade, enfim. Como que seria isso, assim? Tá, Talvez. para falar de gerente, é muito normal, assim, a pequena empresa, o momento de contratar uma gerente, é normal os empresários terem muita resistência em contratar um gerente. Por quê? Eu vou te explicar um pouquinho, vamos lá, vamos ver se você se reconhece um pouquinho no que eu vou falar aqui, quem estiver ouvindo também. Vamos lá, como é que começa uma empresa normalmente? O próprio dono, o próprio fundador, executando uma atividade que ele tem domínio, né? Ou que ele já vendeu, ou que ele já trabalhou, e no começo ele é a empresa. Ele faz tudo. A minha empresa começou assim, acho que a sua começou assim, e de tantos outros começaram assim. Então, ele vê ou por necessidade ou por oportunidade, ele é a empresa. Ele monta um negócio naquilo que ele sabe, que ele domina, fala, vejo uma oportunidade aqui, vou investir nisso. Então, ele investe muito tempo, às vezes ele investe os seus recursos pessoais, financeiros ali, para fazer aquilo começar a ter forma. E no começo, ele faz tudo. Ele vende, ele atende, ele entrega, ele faz marketing, ele faz financeiro, né? Daquele jeito, tudo daquele jeito. Mas o negócio vai indo, ele percebe ali uma demanda, alguns clientes começam a pedir mais aquele serviço dele, aquele produto, ele fala, pô, tem um negócio bom aí, vou me dedicar mais, vou investir, e ele começa, né? E aí já começa aquele cenário dele ficar sobrecarregado, porque ele está fazendo tudo. E aí ele começa a priorizar algumas coisas em detrimento das outras, né? Então ele vai priorizar, por exemplo, vender ao invés de fazer financeiro. Ele vai priorizar entregar o serviço ao invés de fazer um processo seletivo para contratar alguém. E ele começa também nesse meio tempo a misturar as contas pessoais com as contas da empresa, tá? E aí começa um grande problema, assim, eu vou te dizer que a pontinha, a sementinha dos problemas, assim, começam ali, tá? Nesse momento que a gente chama de infância da empresa, onde o dono, ele faz tudo. Tem uma hora que o cliente começa a reclamar, o fornecedor fala, você não me pagou o boleto, eu não vou te mandar mais o material. Começa a ter reclamação no aplicativo que ele vende, começa a ter uma reclamação ali, ele começa a entregar com atraso, ele não sabe para onde está indo o dinheiro, ele começa a ver, pô, vendi, cadê o dinheiro da minha empresa? Né? Vou entrar no cheque especial. E ele fala, pô, preciso fazer alguma coisa. Aquele momento, Su, é o momento de virada da empresa. Ou não, tá? Você tem duas saídas naquele momento. Quando você chega nessa situação, ou você vai buscar ajuda, tá? Ou você vai buscar ajuda tanto externa, com consultor, mentor, etc., ou interna, contratando pessoas. Ou você simplesmente faz o quê? Agora eu vou me dedicar ainda mais.
Você esquece a ajuda e você quer se dedicar ainda mais, tá? E quando você está naquele momento que você faz tudo e você ainda tem que se dedicar mais, a chance daquilo dar errado e você tem até um burnout ali, uma crise mental é enorme, né? Então, e você acaba não saindo nunca daquele estágio de infância. E porque você está sempre atolado de coisa para fazer, você não consegue ter tempo para pensar na questão, na estratégia da empresa, no marketing, você não consegue pensar no como fazer um processo seletivo, você está assim, apagando incêndio onde aparece, né? Mas se você, a maior parte dos empresários fala assim, vou pedir ajuda, beleza, vou fazer uma contratação, tá? E ali você começa a sair desse estágio de infância, quando você começa a pedir ajuda, tá? E nesse momento já é o momento que você começa a pensar em ter um gerente para sua empresa, um cargo de liderança. Pensando em contratar uma pessoa que tenha potencial para você se tornar líder na sua empresa. Então você já vê potencial naquela pessoa, você faz um processo seletivo contratando comportamento, contratando potencial, a parte técnica você ensina, né? Ou você já vai começar a pensar e amadurecer a ideia de contratar alguém externamente, um gerente externo. Mas nessa hora é a hora que você já começa, já tem que começar a pensar em trazer lideranças para sua empresa, tá? Ou formar líderes dentro da sua empresa, certo? Então, nesse momento, já é o momento de você começar a pensar em gerente, tá? Porque a empresa, ela existe para crescer, né? Acho que nenhum empreendedor fala, eu vou montar uma empresa para ficar do jeito que vai começar. Não, você sempre vai montar uma empresa querendo vender mais, querendo atender mais, querendo produzir mais, contratar mais pessoas, querendo ter mais renda para você, tirar mais lucro, ter uma qualidade de vida melhor, né? De repente, até ficar rico naquilo que você entende que é ser bem sucedido financeiramente. E aí você começa, então, a pensar em crescer. E nesse momento já é o momento de você começar a pensar em liderança. Quando, assim, questão de custo, né? Quando é o momento exato, tá? Quando a empresa ela tem uma situação, uma saúde financeira pronta para isso, né? E o que é uma saúde financeira? Ela vai conseguir honrar com os pagamentos desse novo funcionário, que realmente tem uma remuneração um pouco mais alta, ela vai conseguir treinar esse funcionário, porque gerente não é assim, ele chega, não é só porque ele é gerente que ele vai fazer tudo sozinho. Ele vai ter um processo de treiná-lo, inclusive na gestão de pessoas, porque cada empresa tem uma forma de tratar a sua equipe. Ele vai ser treinado o processo, vai ser treinado a liderança, vai ser treinado a forma de se comunicar com os líderes, com os subordinados, vai ser treinado isso. Então você começa a preparar isso e financeiramente a empresa tem que começar a sua operação, porque é um gerente da operação, vamos dizer assim. Você não vai contratar não é um gerente jurídico, Sim. é um gerente para cuidar da sua operação. Entendo que é isso que você está me dizendo. E aí a operação ela tem que estar gerando lucro suficiente para pagar esse profissional. Ou você acumulou uma reserva suficiente de caixa para bancar aquele profissional até ele começar a dar retorno. E aquele profissional, você não contrata o profissional falando, se joga aí e resolve o meu problema. Além de treinar, você tem que estabelecer meta. Assim, E ó. aí quando vocês... Não, Fala, pode falar. tá falando, eu tô assim, como eu queria ter ouvido isso antes. Porque acontece, né? No meu caso, talvez eu acredito que, pelo menos na área da beleza, eu posso afirmar com certeza. Eu vivia todos os dias, assim, não para pagar conta, né? Mas no sentido de que dois motivos pelos quais eu não contratei gerente. Primeiro, porque eu achei que eu nunca tinha dinheiro, na verdade, que é o que a gente começou falando no começo da live. Então, eu achava que eu não tinha dinheiro, eu não conseguiria honrar com o pagamento de uma gerente. Porque eu estava sempre trabalhando para pagar boleto, né? Por quê? Porque eu não me preparei antes. E Isso. a outra questão era a questão disso, porque eu falei da confiança, de você conseguir delegar da forma correta. Porque hoje eu entendo que não. Mas na época que eu pensei até em contratar gerente, ou tinha umas pessoas que eu tava querendo promover, eu fiz isso que você acabou de falar. Tipo, vem aqui resolver meu problema. Top. Esquece gerente, top. Resolve aí. Mas eu quero que você entre no primeiro dia e já resolva meus problemas. Então eu não treinava também, né? Então, isso tudo que você E aí ele não executava o serviço do jeito que você queria, aí você falava, pô, tá vendo? Só eu sei fazer. aí manda embora. Manda embora, porque eu não tá valendo dinheiro e tudo mais. Então, É, para quem tá começando assim, isso tudo que você falou é tipo, exato. Acho que se começar assim dá super certo, você não tem dor de cabeça. Mas no meu caso, que uma empresa que já tá rodando, né? Que não, eu teria que
talvez me programar para isso? Como que seria? Eu tiro uma parte do faturamento ou o quanto você acha que eu teria que ter de reserva, como você falou, sabe? Ou porcentagem de faturamento, não sei. Aí a gente entra naquele ponto. Hoje você é essa pessoa, certo? Sim. Hoje você exerce essa função dentro da sua empresa. Você recebe por isso. Você tem um negócio chamado Prolabore, né? Que não é aquele Prolabore da contabilidade, que normalmente é o salário mínimo. Sim. O Prolabore, quando eu falo Prolabore, é tudo que você retira da empresa mensalmente, né? Como renda para você. Tá? Então você tem isso hoje. Por quê? Porque você trabalha na empresa, você tem essa função de gerente operacional, você faz uma série de coisas e você retira uma renda por isso. A partir do momento que você tem alguém para suprir uma função que você exercia, tá? Você tem que. Você está tendo menos trabalho naquele sentido, né? Ou seu trabalho mudou de posição, você não é mais a gerente, agora você é a dona, você é a empresária, você é a pessoa que vai gerenciar tudo isso. A empresa como um todo. Então você muda de posição. Então, como gerente de operacional, você tinha que ter um salário equivalente a um funcionário que você contrataria externo. Olha que, assim, para quem tem dúvida em como estabelecer o Prolabore, como saber a retirada ideal que ele tem que ter, uma das variáveis que ele tem que saber é que função eu exerço na empresa. E para essa função que eu exerço hoje, qual é o custo do profissional se eu fosse contratar? Então vamos supor que um gerente do teu segmento custasse, vamos supor, R$ 5.000 ali de custo mensal, né, de salário mensal, certo? Primeiro, você ia abdicar um pouco da sua operação, da tua função ali, então você ia passar uma parte da tua renda para ele. Tá? Isso que é interessante, tá? Quando a gente fala de separar as contas pessoais com as contas da empresa, isso é muito importante porque tem um fator psicológico aí. Por que a maior parte dos empresários não contratam gerentes? Porque eles acham que eles estão tirando do seu ganho pessoal ao contratar um terceiro. Fala, pô, eu vou contratar um gerente. É isso que eu ia falar. Eu vou contratar... É tirar o meu salário? Como porque ele não entende que o dinheiro não é dele, é da empresa. É da empresa. Então a empresa, ela tem que ter um caixa para esse tipo de investimento. Então quando você... porque esse gerente vai te dar retorno no final das contas. No final do dia, ele vai te dar retorno. Ele vai fazer tua equipe desempenhar melhor, ele vai acompanhar melhor, ele vai te ajudar nos processos, ele vai te ajudar a bater metas, ele vai cobrar a galera, ele vai te ajudar. Então é um investimento que você acaba fazendo e não é do teu pessoal, é a empresa que está fazendo investimento. O seu salário tem que ser adequado à sua função dentro da empresa. Tá? E lá, como sócia, como dona, você vai retirar o lucro da empresa no final do ano. Tá? Como dona, como sócia, né, pessoa que correu o risco, investiu, você vai retirar seus lucros se a empresa der lucros no final do ano, que a gente chama de dividendos. Certo? Mas enquanto isso, a tua renda ela tem que ser compatível ao teu papel na empresa dia a dia. Tá? E aí, se você, por exemplo, se você ganha o que o gerente ganharia, ao contratar um gerente, fica fácil a empresa bancar, porque ela já pagava isso para você. E aí você pode alçar novos voos, vamos dizer assim. Você pode ter outros tipos de papéis dentro da empresa. Você começa a pensar mais na estratégia, você vai ser a pessoa estratégica no negócio. Né? Você vai começar a pensar, pô, que mercado que eu posso atacar, como eu posso fazer uma comunicação para o meu cliente, que tipo de cliente que eu vou atender, você começa a pensar de uma forma estratégica. E isso é assim, virada de chave total na empresa, né? Quando você começa a focar nessa parte estratégica e não fica só no operacional. Então a empresa é uma coisa muito orgânica, né? Com um profissional bem treinado e alinhado com você, a tua operação vai começar a crescer e você pensando na estratégia, a tua empresa também vai começar a crescer. Tua operação vai desempenhar bem e tua empresa vai trazer mais clientes, porque você está focada nisso. Até, de repente, abrir novas unidades, começa a ser viável, a partir do momento que você tem um gerente para te auxiliar naquela unidade que você está, em tese, né, abrindo um pouquinho de mão ali de energia. Tá? Então, o momento assim, se você não tem caixa hoje, mas percebe que você não aguenta mais, tá? Você tem que fazer um planejamento. Então, eu vou trazer uma pessoa, vou segurar minhas pontas aqui, talvez eu vou ter uma renda um pouquinho menor agora, vou trazer uma pessoa para suprir essa demanda e ela vai ter meta. E a meta que ela vai ter vai pagá-la e vai sobrar lucro para a empresa. Uhum. Então, você estabelece a meta, já supondo que se ela bater essa meta, ela vai se pagar e ela vai gerar ainda retorno para o negócio. Então, para você está tudo certo, só que tem que ser planejado. Se você falar, toma uma meta aí e você não sabe muito bem se está pagando, se não está, qual o retorno que está dando, você não acompanha, se você não cobra, aí não adianta. Pode ser que ela realmente seja um funcionário deficitário para você. Mas ela vai chegar com uma meta usada, para ela bater essa meta, ela vai se pagar, vai dar retorno para a Sueli, vai dar retorno para a empresa, vai gerar caixa para o negócio,
poder crescer e de repente ter outros líderes, a empresa começa a se formar, né? As pequenas empresas começam a virar médias empresas, aí já começa a ter um nível de maturidade maior. Quando eu falo que você tem 2, 3 líderes na empresa já a tua empresa já não é mais adolescente, já está ficando adultinha ali, né? Uma jovem adulta. Uma jovem adulta. Mas é a fase que o dono do negócio, o fundador, ele começa a sair dessa parte mais operacional e ele começa a focar no negócio. De repente, vou formatar meu negócio em estilo franquia. Até para se outra pessoa quiser comprar a minha marca, eu vendo a minha marca, monto, já tem formato, já tem um modelo aqui pronto, ó. Tem todos os processos, já tem as pessoas que eu preciso. Quem quiser ter esse resultado que eu tenho, compra o meu modelo, a minha franquia, né, a minha marca, vai ser formatado para ela nesse sentido. Ela vai ter retornos semelhantes, porque está tudo controlado, você já sabe exatamente o que fazer. Tá? Então, assim, questões que precisam ser avaliadas, contratar o gerente. Se você não aguenta mais, você precisa ter um gerente. Se você quer crescer de forma organizada, você precisa ter um gerente. E se você não tem caixa, você precisa ter um planejamento para aquele gerente se pagar e gerar retorno para a tua empresa. Certo. Eu estou nessa pegada mais, é uma coisa que eu venho estudando bastante. Confesso que eu ainda não pus no papel, assim, né, e começar esse planejamento realmente, mas é uma coisa que eu vou fazer. Pela questão da maternidade, eu vou te falar assim que eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto da maternidade quanto eu tô gostando. Então, assim, eu não me planejei para isso. Eu tinha certeza que o menino ia nascer, eu ia, né, deixar ele aqui no cantinho e voltar para a empresa correndo, assim que eu saísse do hospital. E não foi o que aconteceu. E não é o que eu gostaria, né? Então, só que para eu sair, eu preciso colocar alguém no meu lugar. Então, é uma coisa que eu venho estudando bastante mesmo. Mas eu tava nessa dúvida de como fazer, né? Porque como que eu ia tirar dinheiro da onde, quanto, como, né? Então, para mim foi bem toda decisão da interessante. empresa, ela tem assim, é o que a gente chama de na economia de trade-off, né? Assim, é um sinuca de bico, né? Assim, ok, para cada decisão que você faz, você tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, né? Agora, se você tem, por exemplo, as contas bem separadas, facilita muito você fazer investimentos na empresa. O investimento, pensando que investimento, ele é aquilo que vai te dar retorno no futuro, não é aquilo que você já consome hoje. E um funcionário novo, ele acaba sendo investimento, porque ele tem uma curva de aprendizado. Ele demora alguns meses para começar a render aquilo que se espera dele. E você precisa ter paciência, precisa ter caixa para honrar os compromissos nesse período. Por isso que esse planejamento é justo. Assim. E se você, por exemplo, gostei tanto da maternidade, já quero ter o Rael 2, né? Aí você pode ter que começar também, aí eu não sei o quanto de vontade você tem nisso, mas de repente passar o teu negócio para outra pessoa, ou vender a tua empresa. Né? Isso é o que eu ia te perguntar. Você assistiu meus stories? Não é possível que a gente tá com os mesmos assuntos aqui. Porque isso é uma das coisas que eu pensei, assim, sabe? Que como eu tinha gostado muito... gostei muito da maternidade, eu fiquei, cara, o que eu faço agora? Não quero voltar, sabe? Mas é um negócio que, poxa, a minha empresa já passou dos 5 anos. Quantas empresas hoje no Brasil conseguem chegar a 5 anos? Pouquíssimas. Pouquíssimas, né? Então, assim, se fosse o caso, eu pensei realmente na possibilidade de vender a minha empresa. Porque eu não queria fechar, simplesmente, né? Eu batalhei tanto para chegar até aqui, então, se eu fosse vender... Sim. Por quanto eu venderia? Como que eu faria esse cálculo, né? Como que seria isso? No final, é uma coisa que os pequenos empresários não pensam, né? Eles não preparam a empresa para vender, porque cria-se um vínculo emocional com o negócio. E o negócio, ele não é para ser um vínculo emocional, ele não é um familiar, ele é um negócio, ele está ali para te ajudar a você, dono do negócio, atingir o seu plano de vida. E eu não estou falando só financeiro, eu estou falando de propósito. Mas a empresa, ela é um meio para isso, ela não é um fim. E aí, às vezes, como a gente até falou, o funcionário acaba se tornando um meio para a empresa, e não o contrário, como deveria ser. E aí as pessoas acabam não pensando em preparar a empresa dela para vender. Os pequenos empresários, olha, eu conheço pouquíssimas empresas que realmente se programam, façam planejamento não só financeiro, mas operacional, de processos, se preparam efetivamente para passar o negócio para frente, né? E realmente é uma pena, porque às vezes o que acontece? Quando o dono começa a cansar do negócio, ele quer se aventurar em outras coisas, etc. O negócio vai minando, vai deixar cada dia mais tendo menos resultado.
e aí a empresa vai desvalorizando ao invés de valorizar. Ou seja, ele quer sair do negócio, só que ao invés de ele preparar o negócio para sair, para vender, ele vai fazendo o que? Ele vai desvalorizando o negócio dia a dia, porque ele não está mais ligando mais muito para o negócio, está com foco em outras coisas, etc. O que é um erro, porque ele realmente, é isso que você falou, né? Já tem ali um histórico, já tem uma marca, já tem uma demanda, já tem uma coisa ali que tem valor aquilo, né? Tem valor. Se alguém pegar hoje, a tua empresa tem valor, já vai ter um retorno sobre aquilo. Então, ideal você já preparar realmente, já pensar, quanto antes pensar nisso, melhor, porque você já vai preparando a empresa para acontecer isso. Então, por exemplo, a ideia que você falou do gerente é uma das formas de você valorizar ainda mais o seu negócio, tá? Por quê? Aí tá vendo como um gerente é importante. Porque quando você tem um gerente, você mostra para quem está comprando que ela depende cada vez menos de você. Porque imagina assim, você vai querer comprar um carro que só atende a um dono, Sim. que não é você? Sim. Que ele só liga se for a digital daquele dono. Não faz você vai comprar sentido, um carro né? desse? Então, isso era uma dúvida que eu tinha, porque, como assim, eu ficava pensando, né? Como que calcula o valor de uma empresa? Porque se eu sou essa pessoa ainda que toma conta de tudo, eu não vou estar mais lá. Então eu vou ter que vender para uma pessoa que vai ter que fazer as mesmas coisas que eu faço, mas aí. E se a Aí você empresa está vendendo falir? trabalho, você não está vendendo um negócio. E o que eu penso também é, e se a empresa falir? Porque é o que você falou. Tem, assim, a questão emocional é tão forte, né? É muito forte. Que para quem fundou a empresa é muito difícil passar, sabe, passar a bola para frente. Porque eu sou sozinha, a empresa é só minha. Então, é diferente, vamos discutir com outra pessoa para ver, né, os sócios, porque aí acaba sendo a vontade de todos os sócios. No meu caso, é só a minha. Então, existe a questão emocional muito pesada. Então, eu fico pensando, eu vou vender para alguém que não vai tomar conta, não vai ter o mesmo carinho que eu tenho, a mesma dedicação que eu tenho, sabe? Então, como é que eu vou calcular tudo isso que eu faço pela empresa, entendeu? Sendo que eu não vou estar lá. Existe um cálculo, tá, Su? Não vou deixar você assim a ver navios aqui, não vou te dar uma resposta muito genérica. Assim, existe uma forma de você calcular o valor da sua empresa, tá? Tá. Mas o que conta no final do dia não é o cálculo que a gente faz, mas é o quanto de fato o comprador está disposto a pagar no seu negócio, tá? Existe um método de calcular o valor da empresa que a gente chama de valuation, tá? É um método já assim, bem disseminado. Os investidores de grandes empresas, até médios negócios, já conhecem essa metodologia e elas aceitam essa metodologia. Tá? Só que existem duas variáveis que são observadas. É essa variável financeira e econômica, que é dada pelo valuation, são os números, é uma metodologia que você projeta o retorno da sua empresa e desconta ali por um custo de oportunidade. Não vou entrar nos termos técnicos, mas imagine, é uma projeção de lucro de retorno do teu negócio, tá? É uma projeção de retorno. E aí o investidor quer saber, tá, qual que é essa projeção? Só que não adianta você considerar essa projeção, sendo que a Suene, se ela sair, a tua projeção cai pela metade. Porque a empresa está dependendo de você. E a partir do momento que você vende, você não vai estar mais lá. Então aquela projeção já furou. Já furou. Então, no final das contas, o que o investidor vai olhar? Ele vai olhar esse valuation. Então, pensa que esse valuation, esse método, ele é uma referência para você falar assim, não sei quanto eu vendo. O cara me ofereceu 1 milhão. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Não, valuation, vamos lá. Se o valuation der 4, você não vai vender a sua empresa a 1 milhão. Você pode vender ali a 3, 5. Aí vai depender do quanto você vai conseguir negociar isso e do valor que você vai conseguir entregar de fato. Mas no final das contas, você só vai conseguir vender pelo valor que o mercado está disposto a pagar. Os investidores vão olhar essa parte do valuation, mas vão olhar também essa parte operacional da sua empresa como está. Ela está bem redondinha, está muito dependente da dona, está com os processos rodando, o marketing está entregando leads para o comercial está fechando venda, a equipe está entregando, está gerando satisfação, os clientes gostam da empresa. Então existe um processo operacional que ele não pode ser abandonado, não é só financeiro. Eu sou financeiro, mas eu sei que o financeiro ele é um apoio nesse sentido, ele é uma referência importante, porque a gente está falando de um método já disseminado, aceito por quase todos os investidores, mas só isso não é só aquele valor que vai ser considerado. Tá? Eu já fiz o valuation, né? Eu já tive curiosidade uma vez, eu fiz. Mas é isso, eu fiquei na dúvida, é um valor que, no meu, assim, eu não senti que era aquilo, sabe? E eu fiquei muito na dúvida, porque... É uma projeção, né? E são números, assim, sabe? Que
por mais que tenham base, tipo, você não sabe, né? Então, eu não tive segurança de oferecer a minha empresa para alguém somente olhando aqueles números, né? E, por exemplo, no caso da minha empresa, como você trabalhou com bastante área da beleza, você sabe que a gente tem profissionais. Nosso serviço não é um produto. E aí, assim, por mais que eu tenha processos muito bem feitos, né? Eu não sei como seria, porque a gente depende de mão de obra. Então, quando eu vendo a minha empresa, eu estou vendendo a marca, e aí tudo bem, que é a questão dos leads, do que você falou, do comercial e tal. Mas quando a gente fala do serviço em si, das profissionais... Mas isso é indiferente, tá, Su? Porque Ah, quando a é? gente fala de ter processos, de certa forma é indiferente se é produto ou serviço. Porque quando a gente fala de ter processos, a gente está falando de ter um processo de recrutamento e seleção bem desenhado. Então, Sim, assim, ok, todo mundo que entrar na empresa vai ter passado por aquele crivo, né? Vai ter um sim. processo desenhado. Vai precisar fazer esse teste, vai precisar conversar com essa pessoa, vai precisar atender estes quesitos. Então, tem um processinho desenhado. Então, já vai chegar as pessoas mais alinhadas com o teu negócio já. E você tem que ter dentro desse processo um onboarding com o funcionário, treinamento com ele. Então, assim, já vai chegar as pessoas mais alinhadas com o teu negócio e ainda lá dentro elas vão ter um processo de desenvolvimento técnico também, né? E É, comportamental também. Mas isso precisa estar num processo, precisa estar desenhado, porque senão você fica a mercê de contratar um profissional bom e o outro ruim. Dei sorte, né? A gente não pode contar com a sorte. E não, assim, quem está pensando em vender já tem que pensar também nessa questão de reposição de mão de obra. Isso é uma dor, parece fácil, mas é complexo, tá? Eu estou falando de muito trabalho, mas é aquele trabalho inteligente. É o trabalho de você estar fazendo uma ação hoje para que daqui 2, 3 meses sua empresa esteja bem melhor, tá? É um trabalho duro, mas é um trabalho inteligente. eu não tinha pensado, na verdade, eu não tinha pensado nisso. Para mim foi porque a minha empresa não tem esse processo de treinamento, né? Porque, assim, tem, só que sou eu. Eu faço o processo de seleção, eu faço o treinamento, então, por isso que eu fiquei pensando, se eu vendo, quem faz? Né? Exatamente. Então, não tinha pensado em desenhar o treinamento, porque, enfim, eu colocava, né? Hoje eu vejo diferente, mas antes eu colocava muito a minha empresa em cima das profissionais. Então, elas eram os pilares da empresa. E olha o perigo de você Se uma colocar sai, a sua empresa casa cai. cai. Exato, porque você perde. E eu falei, Exatamente. caramba, então, isso é uma coisa que. E eu acho que quem trabalha na área da beleza, quem trabalha com serviço, na verdade, com certeza deve fazer a mesma coisa que eu fazia, que era colocar tudo em cima de pessoas, né, assim, profissionais, e nomes e não cargos, né, que seria diferente, porque cargos ainda Isso. repõe, né. Agora, no meu caso, não. Exatamente. Eu colocava em cima das pessoas que faziam parte da minha equipe. E é isso. Uma dor, né? Uma dor muito comum de empresas de beleza é aquela cadeira, né? Assim, a cadeira tem uma carteira de clientes. A pessoa que está naquela cadeira sai, ela leva a cadeira Todo junto. mundo. Ela leva a cadeira junto e a cadeira está com os clientes. Então, acontece que às vezes acontece de empresas perderem 30, 40% do seu faturamento porque saiu uma profissional, né, Exatamente. que era uma profissional importante ali. Mas por quê? Realmente não tinha esse organograma. Né? O que é organograma? É a hierarquia das funções e o que cada função tem que fazer, de que forma que cada profissional é desenvolvido e como é avaliado como está sendo. Né? E claro, o bom atendimento tem que ser feito pela profissional A e pela profissional Z. Tem que ser um padrão. Né? Não adianta você só ter uma boa profissional e as outras Sim. meia boca, entende? Então, tudo isso é falta de processo e de gestão. É. Eu aprendi as duras, né? Mas aprendi. E realmente, gente, isso aí funciona. É exatamente como o Will tá falando, não tem jeito. Se você não fizer isso, você vai ter a sua casa manca, com menos um A pilar, gente né? dificulta um pouco, né, Su? Eu falo que nós somos empresários, e eu me coloco nisso também, às vezes a gente dificulta um pouco, né, as coisas. Poderia ser mais leve, né? Poderia ser mais fácil. A gente faz o que ama, né? Eu sei disso, porque senão a gente não tava aqui hoje 9 horas da noite fazendo uma live. A gente faz o que ama, né? Mas às vezes é muito difícil, né? E não precisa ser tão difícil. Se a gente pensar, parar, refletir, respirar e fazer as coisas com calma,
se desenvolver, né? O empresário, às vezes, ele não se desenvolve, às vezes ele está até desenvolvendo quem está lá dentro, mas ele mesmo não está fazendo curso, não está fazendo treinamento, não está fazendo uma consultoria, não está pedindo ajuda. E aí ele estagna, e aí o negócio começa a ficar penoso, difícil mesmo. Então essa parte, inclusive, o autodesenvolvimento é muito importante para o empresário. Acho que é porque é aquilo que Facilita. eu falei. O empresário, principalmente quem começa pequenininho assim, né? Você começa a focar tanto em vender, porque você acha que vender é o que você precisa fazer, que você esquece todo o resto, né? Então você fica vender, cliente, quero ganhar cliente, e aí você aumenta o faturamento e não tem lucro. Exatamente. Muito trabalho. E muito trabalho. Cada vez mais. Cada vez mais. Show. Tem mais alguma pergunta aí para fazer? Tenho. Claro que eu tenho. Por mim, a gente ficaria aqui a noite inteira, se deixar. Mas, ó, uma pergunta bem importante que quero que você responda a mágica da noite. Como que eu faço... Bala de prata. Pergunta bala de prata. Como que eu faço, né? Em qual momento ou quais as métricas, não sei, que você utiliza para saber que a pessoa ficou rica? Quando que eu vou saber que eu virei a empresária rica? Porque eu quero ser rica, né? Porque a gente trabalha para isso. Mas assim, tipo... Porque, tá, eu já tive uma empresa que faturava muito, né? Só que por esses todos os motivos que a gente conversou, né? Eu não via a cor do dinheiro. Então, como que eu posso falar, não, agora eu tô rica. Vamos lá comer que eu pago pra você, que agora eu tô rica. Posso gastar esse dinheiro sem medo. Assim, no nível pessoal, tá? Eu vou dar uma escapada aqui, porque no nível pessoal é muito subjetivo estar rico. Sim, né? sim. Para pessoas que ganhar, talvez, ter uma renda ali de 5 mil, tá rico. Para as pessoas que têm, às vezes, 1 milhão, não tá rico. Não tá bom, às vezes né? a pessoa não tá... Então, assim, é muito subjetivo, tá? O que eu diria, assim, vou falar em termos de empresa, uma empresa saudável, tá? Que possa gerar uma boa renda para os sócios, tanto mensalmente, através da retirada de prolabore, mas principalmente na distribuição de lucros. O dono da empresa, ele tem que ganhar dinheiro na distribuição de lucros. Sim. Não é no prolabore. O prolabore é pelo trabalho que ele está executando lá, que poderia ser executado. Né? É um salário. E o dono do negócio, o dono de uma empresa, se você conversa com grandes empresas, donos de grandes empresas, eles não estão preocupados com o salário, eles estão preocupados com o que vão retirar lá no final do ano com distribuição de lucros. Esse é o foco, porque é aquilo que é, assim, que vai ser o gatilho para eles conseguirem ter aquele patrimônio, aquela qualidade de vida que eles gostariam, né? Mas vamos lá, né? Eu vou dizer pelo ponto da empresa, quais são os critérios que a empresa precisa ter para você se sentir, talvez, nesse nível, né? E eu vou falar que acho que tem duas questões, né? Tem a financeira, mais uma vez, e a operação. A gente não consegue falar de uma sem falar da outra. Primeira coisa, a empresa, para ela estar saudável financeiramente, ela precisa estar gerando caixa pela sua própria operação, tá? Então vamos lá. A empresa ela tem várias formas de ganhar dinheiro. Ganhar, entre aspas, entrar dinheiro na empresa. Ela tem a venda do produto ou do serviço. Se ela contratar um empréstimo, vai entrar. Se o sócio colocar dinheiro, vai entrar. Certo? Se ela receber juros sobre uma aplicação financeira, vai entrar. Se ela vender um ativo, vai entrar dinheiro. Tem várias formas de entrar dinheiro. Tá? Quando a gente está falando de operação, a gente está falando de tudo que está envolvido com a operação do negócio só, apenas. Não é rendimento de aplicação, não é tomada de empréstimo, não é aporte do sócio, é a operação. Os clientes entram, pagam, e a empresa paga os seus custos, paga a sua despesa ali de estrutura, seus profissionais e sobra. Sim. Se nessa conta sobrar, legal, a empresa está saudável, mas tem que sobrar no nível adequado ao que ao que a empresa gera. Então tem que ser caixa, esse final aí, esse fluxo de caixa operacional, como a gente fala, tem que ser positivo. Tem tá? uma porcentagem, tipo assim, X% é considerado saudável? Porque assim, pode sobrar, sei lá, R$1.000, R$500, sobra. Mas isso não deixa a empresa positiva, né? Existem algumas referências de mercado, né? Então, e depende muito do segmento. A indústria, como ela trabalha com muito volume, ela não precisa ter uma lucratividade muito alta. Sim. Tá?
Agora, serviço, que é uma coisa mais artesanal, você sabe, porque teu produto ali demora para ser feito uma hora e meia para atender duas, às vezes para atender um cliente só, então você precisa ter uma lucratividade maior, tá? Normalmente, empresas de saúde, beleza, tá? Eles têm uma lucratividade líquida lá, já descontando tudo, imposto, mão de obra, custo, insumos e as despesas da empresa, de aproximadamente 20%. Assim, de uma maneira bem porcamente falando, né? Como que para eu chegar então nesses 20%, eu pego o meu faturamento do mês, o bruto, e aí eu desconto todos os meus custos, e aí se eu chegar impostos, sim, tudo. Impostos, seus custos, suas despesas, deu ali, não esquece empréstimo, esquece sócio, sim, esquece tudo, só isso, só a operação. Uhum. Só a operação. A operação deu ali os 20%, ou seja, vendeu 100 mil, sobrou 20, uma empresa saudável. Tá, legal. Uma empresa saudável. Tá? Uhum. Porque desses 20, você ainda vai ter que separar uma parte para reinvestir no negócio, vai ter que separar uma parte para distribuir para os sócios e pagar dívidas se tiver dívidas. Uhum. Tá? Então, desses 20 mil ainda tem alguns destinos. Né? Uma parte deles, como eu falei, vai ser sócios. Então, é ali que você começa a formar. Então, vamos supor, normalmente o empresário pode falar assim, 50% do meu lucro operacional eu tiro para mim. Né? Então, vamos supor, se você juntou 20 todos os meses durante o ano, tá? Sim. No final do ano você vai ter 240. 50% é seu, 120 mil. Você pega aquele 120 mil para você e deixa 120 mil na empresa. Olha que beleza, você já vai começar o ano seguinte com 120 mil no caixa, vai ficar mais fácil para você reinvestir no negócio e no próximo ano você não vai ter mais só 240 de lucro, você vai ter muito mais, porque você vai ter reinvestido no negócio e sim, investimento é igual crescimento. Sim, eu acho que, assim, consertando a minha pergunta, eu sei que cada empresa vai ser diferente, mas pensando assim, nesse setor de beleza, né, mais ou menos a média. Em questão de, são porcentagens que a gente trabalha, quando que eu sei que a minha empresa está bem, assim, sabe? Ela tem que ter quantos por cento de caixa, de capital de giro, em relação ao custo operacional dela, né? Essas coisas, assim. Para eu falar, eu estou tranquila, posso gastar meu cartão de crédito sem medo, que a minha empresa... Não, calma. Estável. Olha, já vi gente ganhando a Mega Sena e perdeu tudo. Não, então, eu não quero chegar nesse ponto. Então, assim, quando que eu posso, assim, comprar coisas para a empresa sem precisar... Sabe, fazer aquela continha, tipo, não, a empresa ela tá segura. Estável não, porque eu acho que, né? Mas assim, segura. Com a reserva que ela tem. Eu falo seguro, eu entendo assim, saudável. É uma empresa que tá bem, tá se pagando e tá gerando retorno para os sócios, né? Essa é uma empresa saudável, tá? Ela tem que obedecer essa margem de lucratividade, pelo menos na média do mercado. Então, se vendeu 100, tem que sobrar 20 pelo menos, tá? Pelo menos, porque se você quer ter uma empresa saudável, você tem que pelo menos bater o mercado ali. O mercado é 20%, então você tem que estar pelo menos com 20%. E para isso você precisa ter controle financeiro, para saber de fato quanto está sobrando. E separar, porque não adianta falar que não tem Prolabore, mas paga boleto pessoal no caixa da empresa. Não? Isso nunca fez, né? Sei. Eu nunca fiz, imagina. Oxe. Você vê, tem gente que faz, olha que loucura. Que loucura. E aí já vi pagar clube, pagar a escola dos filhos, paga cinema, paga viagem. Rapaz, acontece. Coisa, e aí, fala que não tira Prolabore, mas está usando o caixa da empresa. Então você precisa ter um controle financeiro, você precisa saber exatamente quanto está gerando, e aí você dá os destinos, tá? Então, pelo menos bater essa média do mercado. Você precisa estar com pelo menos 20%, tá? Uhum. E aí você tocou num ponto que é capital de giro. Para a empresa também estar saudável, ela precisa pelo menos ter uma reserva financeira ali no banco, tá? De dinheiro, uma reserva de caixa, de pelo menos as contas que ela vai pagar no próximos 6 meses. Essas então, contas... projeta... Desculpa. Essas contas, você fala assim, as contas da empresa, o que está dentro disso? Porque eu tenho muitos custos variáveis que são as comissões, por exemplo, né? Então... Você tem que projetar. Projetando. Você vai projetar. Tá. Você vai projetar. Então você pode, por exemplo, pegar os últimos 6 meses e projetar para os próximos 6. Entendi. Ou se você tem um plano de crescimento, você já projeta considerando esse crescimento. Tá bom. Uhum. Você tem que projetar. É uma estimativa. Então, você tem as fixas, as recorrentes,
que você já sabe que vai ter que pagar, faça chuva, faça sol, aluguel, salário, imposto, etc, né? Aquelas coisas que você já sabe, sistema, você já sabe que aquilo é recorrente, contabilidade, projeto é mais fácil. Agora, os variáveis, você vai projetar. Então, ó, se eu estou projetando uma receita de 100 mil por mês, quanto que eu vou pagar de comissão segundo esse cenário? Quanto que eu vou ter de custo com insumos, né? Produtos para eu poder atender? Quanto que eu vou ter de custo variável, nesse caso? Imposto. Então, você tem que projetar tudo isso. Tá. Aí você projeta e você vai ter essa noção. E aí você vai falar, tem caixa suficiente para pagar isso? Se você tiver, empresa saudável financeiramente. A gente chama isso de índice de liquidez, tecnicamente, tá? Mas é basicamente estar com uma reserva financeira suficiente, capital de giro ali na empresa para pagar os próximos 6 meses aí. Entendi. Então, se eu estiver faturando, se tiver um lucro de 20%, tiver 6 meses ali guardadinho, bonitinho, Sua empresa está saudável, financeiramente está saudável. Agora, a operação, você também tem que olhar para a operação, né? Porque não adianta sua empresa estar saudável porque você fez boas coisas no passado, mas não está conseguindo manter no futuro. Então, por exemplo, os clientes, você tem que olhar para a tua operação e perguntar, meus clientes estão voltando? Qual que é a minha taxa de recorrência? Isso, retenção, recorrência. Qual que é o valor que meu cliente deixa na minha empresa ao longo de toda a vida dele comigo? A minha empresa está andando bem sem o dono? Outra coisa, né? Outro ponto. Né? Porque você quer viajar, você quer tirar férias, você quer curtir a vida, você vai ter que sair da empresa. Então não adianta, né? Você falar que quer ter uma qualidade de vida e ter que se matar ali no dia a dia. E tem um índice que eu acho muito legal, além dessa taxa de retenção, é o NPS, que é o índice de satisfação do cliente. Você já deve ter respondido ali uma pergunta no sentido, quanto você indicaria esse produto ou serviço para um amigo? Aquilo é o NPS. Se você tiver de 0 a 10, né? Se você tiver uma nota acima de 8, se seus clientes estiverem dando acima de 8 para você, sinal de que eles estão satisfeitos e tem realmente valor o teu negócio, tá? Se tiver abaixo disso, atenção e preocupação, pode ser que eles estejam até falando mal. Então você tem que também olhar para a operação, além da parte financeira e ver, esse negócio vai se manter dessa forma? Porque às vezes você só chegou aqui hoje porque você teve boas atitudes lá atrás, mas hoje, de repente, não é o momento. Então você precisa estar observando tudo isso também. Se você tiver isso, assim, tá muito bem encaminhado. Tá muito bem encaminhado. Que é isso que a gente quer, né? Objetivo. Claro. Verdade. Você tocou numa coisa que é muito importante mesmo. Não adianta a gente se matar para trabalhar, ter uma super empresa e não viver. E isso a maternidade me trouxe não faz sentido, né? Porque seu plano de vida, você abre a empresa para a empresa ser um meio para você atingir seu plano de vida. Então, ela tem que ser esse meio. Não adianta você ser o meio para a empresa funcionar. A empresa tem que ser o meio para você funcionar. Tá? Tem que trabalhar com isso em mente. Não é explorar, nada disso. Aliás, pelo contrário, é gerar oportunidade de seus funcionários também atingirem o plano de vida deles através da sua empresa. Sim, sim. Se você mostrar isso para eles, os funcionários vão ficar engajados, eles vão se comprometer, a tua empresa bater meta, todo mundo vai sair satisfeito. É um ganha, ganha, ganha. Ganha você, ganha a equipe, ganha cliente. Concordo. Concordo. Su, nosso tempo aqui está finalizando no Insta, a gente tem um tempinho limitado aqui. Não sei se estão ouvindo, mas o meu filho está se esgoelando. Eu tô até meio assim, ó, só fiquei meio aérea, porque tá se esgoelando lá, já tô... Eu vou te liberar, vamos te liberar então pra cuidar, né? Que ele só para de chorar com a mãe, né? Não tem jeito, ó, pai, não adianta, pode ser o mais companheiro, mais parceiro, não adianta, a criança quer a mãe. Então eu vou ter que ir lá correndo. Boa, Su. Então vai lá, bom descanso aí, né, na medida do possível. Obrigada. Tem mais alguma dúvida, algum ponto que você queira perguntar? Alguma coisa assim para finalizar? Eu acho que isso era o que eu tava mais assim, essas últimas semanas, né, esses últimos 2 meses, desde que o meu filho nasceu, nossa, o Rael me trouxe uma clareza assim nas coisas que foram essas que eu perguntei, sabe? Eu preciso de uma gerente. E como que eu faço isso, né? E é engraçado que tudo isso envolve. Porque para eu conseguir vender a minha empresa futuramente, ou até saber o quanto ela vale, eu preciso saber, ter essas métricas, esses 20%. Você precisa começar hoje a pensar nisso. Ter a gerente e tudo mais. Então, eu acho que era isso mesmo, mas eu vou dormir pensando, ou nem dormir, né? Vamos começar a ter mais ideias aqui do que fazer com a minha empresa. Você tá falando, eu já tô pensando em várias coisas assim que eu já vou mudar a partir de amanhã, enfim. Pra frente ficar melhor. É isso aí.
Tá Fechou, bom? Su. Obrigada, viu, Boa. Will? Fechou. Boa noite. Até Valeu, mais. Su. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Valeu, galera, para quem acompanhou aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um coraçãozinho aí. E é isso, gente. Acompanha aí. Acompanha. Se alguém tiver dúvida também, deixa aqui nas perguntas, nos comentários. De repente vira tópico. Eu tenho aberto aí, eventualmente, caixinha para abrir para mentorias, que nem eu fiz agora com a Su. E acompanha os stories que, eventualmente, se você colocar teu nome ali, a gente chama também para uma mentoria. Certo? Então, valeu, gente. Obrigado aí pela presença. Uma boa noite a todos.